Por que o agronegócio é tão nervosinho assim? Por que a bancada ruralista está tão nervosinha com uma questão simples em uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem? Qual é a razão? A população não pode saber o que causa o desmatamento? A população não pode saber o que está causando as mudanças climáticas? A população não pode saber o que está sendo desenvolvido na agricultura brasileira? Não pode fazer perguntas? Não pode obter respostas? Que isso? Que gente é essa? Esse povo do agronegócio gosta muito de desenvolvimento, mas para os filhos deles, quando é perguntado para a massa, para abrir os olhos da massa, que você só consegue fazer uma mente pensar se você perguntar para obter resposta. Aí sim começa um raciocínio lógico de saber o que é certo e o que é errado. Perguntas e respostas. O Instituto, o Enem, fez uma pergunta básica sobre o desmatamento. Uma pergunta básica sobre o desmatamento. Eu vou ler a pergunta aqui. Questão 70. Alternativas logísticas estão servindo de instrumento que ativam ao mercado especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e consiste em indicadores utilizados por diferentes autores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja na região e com ela a retomada do desmatamento. É evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja. Porém, atribuir a ela o fator principal parece não totalmente correto. Olha só o que diz aqui. É evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja. Porém, atribuir a ela o fator principal parece não totalmente correto. Olha só, da compreensão central de que a lógica que gera o desmatamento está articulado em 3 pontos: grileiros, madeireiros e pecuaristas. Na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeada pela apropriação de terras devolutas, sonegação de imposto federal, incorporação de exportação ilegal, desoneração de setores produtivos ou a flexibilidade da legislação ambiental. Se eu fosse responder, eu ia responder a E. Ou a apropriação de áreas devolutas. Não sei qual que está certo. Mas eu sei o seguinte, que o agronegócio não pode ficar com esse nervosinho todo. O agronegócio não pode ficar com esse nervosinho todo. Não pode fazer perguntas de uma prova. Deixarem entender que é o agronegócio que está causando o desmatamento. E não é não. O agronegócio não vem se expandindo? Estão se expandindo em quê? Estão se expandindo em terras não produtivas? Ou o agronegócio está se expandindo em florestas, em mata virgem? Onde está se expandindo? Que gente é essa? Que gente é essa? É a pergunta que eu faço. Quem são essas pessoas, cara? Quem são essas pessoas que querem contaminar a população com desinformação? Contaminar a população com desinformação. Informando, mas informando de maneira errada. Criticando uma pergunta feita aos nossos jovens para expandir o conhecimento da juventude. Vamos partir da lógica. Quem está desmatando mais? Os grileiros, os madeireiros ou os pecuaristas?
O que você acha disso, hein? Até mais!